Também estão me ouvindo direitinho? Vamos lá. Então, boa noite, né? A gente vai aqui fazer essa permuta. Hoje a gente teria a disciplina de processo, saúde e doença, e aí, como houve esse imprevisto com relação à apresentação dos seminários, nós vamos adiantar e fazer essa reposição da disciplina de nutrição interal e parenteral, na verdade, na disciplina de nutrição aplicada à enfermagem, e a gente vai ver o último conteúdo, né, antes da nossa AP2 e antes dos nossos seminários, né, também que a gente tem lá, em que vocês já estão também distribuídos em grupos, né. Bom, nutrição interal e parenteral, né? Aqui onde a enfermagem ela mais adentra no quesito da nutrição, certo? A gente viu aí durante as últimas aulas todo esse processo relacionado à avaliação nutricional, né? A avaliação das medidas, né? Da circunferência abdominal, do cálculo do IMC, tá? E tudo isso são procedimentos, são processos que a enfermagem ela pode vir a fazer e ela deve vir a fazer, mas que a própria nutrição, né, o serviço de nutrição e nutricionista também fazem. Já na nutrição interal e parenteral, a nutrição, o serviço de nutrição, ele vai entrar muito mais na questão da prescrição, né, dos componentes que vão fazer parte dessa alimentação, né? Mas a via de administração e a administração, né, somos nós, a enfermagem, que somos aí os responsáveis por realizarmos, certo? Bom, primeira coisa, né? Existe um processo, um procedimento chamado de triagem nutricional. Essa triagem nutricional, ela é recomendada, né, em pacientes hospitalizados. Ela tem o objetivo de detectar a presença de desnutrição e o risco do desenvolvimento de desnutrição durante a fase de internação hospitalar, sobretudo de pacientes com longa permanência, né, internados, pacientes que submeteram a alguns tipos de procedimentos invasivos, pacientes de difícil extubação. Então, esse tipo de alimentação, esse tipo de escolha, né, ela vai depender muito dessa triagem, né? Em algumas circunstâncias, após a realização dessa triagem nutricional, há a necessidade, né, vai haver aí a indicação de iniciar uma nutrição enteral, né, um processo de nutrição enteral. Qual é a diferença, né, professora, entre a nutrição enteral e a nutrição parenteral? A gente vai já conhecer a diferença entre as duas, né? Mas antes de sabermos a diferença, nós temos as indicações de terapia nutricional, tá? A terapia nutricional ela é indicada quando o paciente ele se encontra com esses 4 pontos, né? O primeiro é a incapacidade de ingerir uma quantidade adequada de alimento ou de líquido por via oral, né? Dentro de um período de 7 dias. Então, o paciente que ultrapassa esse período limite de 7 dias e permanece com essa incapacidade de ingestão, ele tem indicação de terapia nutricional. Capacidade comprometida para absorver alimentos via oral ou interal, né? Então, um paciente que ele não consegue fazer uso, que ele não consegue absorver, né, os nutrientes necessários para ele nos alimentos via oral ou via interal, vai haver a indicação de nutrição parenteral,
o paciente não deseja ou não consegue ingerir nutrientes adequados por via oral ou por via interal. Então, e por último, a necessidade pré- e pós-operatórias prolongadas, né? Existem alguns tipos de cirurgias nos quais o pré-operatório ou pós-operatório ele é muito demorado, grandes cirurgias gástricas, né? Por exemplo, há, às vezes, a possibilidade, a necessidade de uma prescrição de nutrição parenteral. Essa indicação, ela usualmente vai ser feita em conjunto da equipe multidisciplinar, né? Entre o enfermeiro, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, e eles entram num consenso sobre a necessidade de iniciarmos a nutrição parenteral. Professora, qual é a diferença da nutrição parenteral e da nutrição enteral? A nutrição parenteral, gente, ela é semelhante à administração de um medicamento, né? Então, é aquela nutrição, aquela alimentação que o paciente vai tomar na veia, certo? Ela é um tipo especial, né, de alimentação, que ela é preparada, inclusive, conforme as carências nutricionais que aquele paciente está apresentando, tá? Exatamente. E aí, essa administração, quem faz é a enfermagem. Professor, e a nutrição enteral? Né? A nutrição enteral, ela é aquela que se faz por via de sonda, né? Sonda essa que desemboca já no intestino delgado. Ela pula aí o estômago e ela já desemboca no intestino delgado, certo? Então, por isso o nome é enteral, né? E a via oral, né, obviamente, é aquela alimentação que a gente come, né, através da boca, seja ela líquida, pastosa, enfim, sólida, é aquele tipo de alimentação que a gente consegue deglutir, né, mastigar e engolir. A instituição da terapia nutricional, como a gente já viu, ela vai depender da avaliação do estado nutricional do paciente, ela vai ser definida, ser elaborada conforme as necessidades energético-proteicas dos pacientes. A escolha, né, da via de administração dos nutrientes vai depender exatamente desse contexto de gravidade do paciente. E a avaliação e eficácia em monitorar complicações da terapia nutricional. Então, a nutrição parenteral, a gente tem uma possibilidade mais imediata de estarmos buscando aí essa possibilidade, né, de realização da terapia nutricional. Bom, os principais diagnósticos de enfermagem relacionados à escolha, né, à definição de tipos de nutrição alternativos, né, como a nutrição enteral e a parenteral, vão ser esses 5 aí, né? Nutrição desequilibrada, menos do que as necessidades corporais. Outro diagnóstico de enfermagem, risco de desequilíbrio eletrolítico. Outro, risco de desequilíbrio do volume de líquidos, risco de glicemia instável e risco de infecção. Tá? Então, esses são os principais diagnósticos que a gente vai encontrar para estarmos aí planejando, interferindo no processo de escolha da mudança do tipo de ingesta. São competências do enfermeiro na terapia nutricional parenteral, né? Existe uma resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem, que é a resolução 453 de 2012, em que ela atribui, em que ela apresenta, né, aí as competências do enfermeiro nessa administração, né?
Ao enfermeiro, né, proceder com a punção venosa periférica de catéter intravenoso de téflon ou poliuretano, ou catéter periférico central, que é o PIC, né, desde que habilitado e ou capacitado para o procedimento de acordo com a resolução. O PIC é um tipo de inserção de catéter central. Não, as veias de maior escolha são as veias mais centrais, mais próximas do coração. Subclávia. E essa inserção desses catéteres, existe uma especialização, um curso, né, que os enfermeiros fazem para se tornarem hábeis ou habilitados para a realização desse procedimento. Quando essa periférica, tá, Jordão e os demais, essa periférica é aquela feita mesmo com aquele abacate, aquele que tem uma borrachinha simples, né? Não pode ser o gelco. Desculpem, a borboletinha, o scalp, mas gelco, abacate, né? Todos eles é possível. Participar com a equipe médica do procedimento de inserção de catéter venoso central, no caso de a gente não ter dentro da equipe nem o catéter de PIC e nem o enfermeiro habilitado para passar o PIC, né? Assegurar a manutenção e a permeabilidade da via de administração da nutrição parenteral. Usualmente, ela é uma via exclusiva para a administração de nutrição, tá? Essa via ela tem que se manter pérvia. O controle da infusão da dieta ele tem que ser muito rigoroso, porque se passar algum tempo sem passar, pode haver, por mais que ela seja líquida, né, existem moléculas que são um pouco maiores dentro, ali dissolvidas, né, na nutrição. Então, às vezes pode ser que uma molécula dessa esteja maior e ela obstrua, né, ela entupa o lumen desse catéter. Receber a solução parenteral da farmácia e assegurar sua conservação até a completa administração. Existe todo um controle de temperatura, um tempo, né, de administração dessa dieta, então ela não pode ultrapassar 24 horas. Ela usualmente vem em frascos de 1 litro ou de 2 litros, né? E se não houver a administração, se a prescrição ela for inferior, né, a 2.000 litros por dia, aquele restante que sobrar, eu realmente vou desprezar, né? E, obviamente, não vou contabilizar como entrada no paciente. Proceder com a inspeção visual da solução parenteral antes da sua infusão, exatamente para verificar se a consistência está adequada, a cor, né? Se não há nenhum fragmento interno de alguma coisa sólida, né? Porque a gente não pode... Aquilo vai estar dentro da veia do paciente. Então, o sólido ele não é compatível com a nossa corrente sanguínea, né? Então, se entra alguma coisa sólida, esse sólido ele pode obstruir uma artéria do cérebro, obstruir uma artéria do coração, e aí o paciente vinha a ter uma grave complicação. Avaliar e assegurar a instalação da solução parenteral, observando as informações contidas no rótulo e confrontando sempre com a prescrição médica. Então, qual vai ser a vazão de infusão? 10 ml hora, por exemplo. Então, eu vou programar a bomba de infusão para fazer essa administração em 10 ml hora. Assegurar que qualquer outra droga, solução ou nutrientes prescritos não sejam infundidos na mesma via de administração da solução parenteral, sem autorização formal da equipe multiprofissional de nutrição parenteral, né? Existe uma equipe nas instituições que realizam a administração enteral e parenteral, que é a EMTN, né? Essa EMTN ela tem uma composição obrigatória nas instituições
e que é de um médico. Esse médico ele precisa ser um nutrólogo, né? É uma especialidade, uma subespecialidade da medicina, que é um médico que ele é especializado na parte de nutrição, né? Nutrólogo ou nutrologista. E a gente precisa ter o nutricionista, a gente precisa ter o farmacêutico, e a gente precisa ter alguém da enfermagem compondo aí essa comissão, essa equipe. E aí todas as decisões relacionadas à nutrição enteral e nutrição parenteral partem da EMTN, tá? Prescrever os cuidados de enfermagem inerentes à terapia de nutrição enteral em nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Meninos, a nutrição parenteral, ela só deve ser feita em ambiente hospitalar. A nutrição enteral, como ela é bem mais simples, ela pode ser feita, inclusive, no domicílio do paciente, tá bom? Então, ou no ambiente ambulatorial, né? Como uma policlínica, por exemplo. Bom, detectar, registrar e comunicar à EMTN ou ao médico responsável pelo paciente quaisquer intercorrências, né, tanto de ordem técnica como de ordem administrativa relacionada à nutrição. Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração e à evolução do paciente. Quanto aos dados antropométricos, peso, sinais vitais, balanço hídrico, glicemia, tolerância digestiva, entre outros. Então, a gente vai subsidiar o restante da equipe multiprofissional com essas informações. As vias, né, para a administração do alimento. A gente tem alguns tipos, né, de vias que elas podem ser necessárias para fazer administrações desses nutrientes, né? A gente vai ter a terapia nutricional parenteral, que é aquela administrada via endovenosa, né? Como eu já falei, a gente tem E aí a gente tem aqui, ela deve ser de via única, né, para essa administração. Eu só posso utilizar as outras vias, né, se o catéter for duplo lumen ou trilumen. O que é isso, professora? Esses catéteres de inserção central, né, eles vêm monolumen, eles vêm duplo lumen e eles vêm trilumen, tá? Que são 3 vias, né? Duplo lumen e monolumen, apenas uma via. Se ele for só monolumen, eu só vou poder fazer a administração da terapia nutricional parenteral. Não posso administrar mais nada de outras drogas nesse lumen. Externamente, gente, a gente vê só como que fosse só um lumen, como que fosse só uma via. Mas dentro aqui desse catéter, ele é dividido internamente nos 3 lumens, certo? Ou nos 2 lumens. E aí eu não tenho risco, né, de contato dessas drogas com esse medicamento, tá bom? Como a maioria dos hospitais usa o monolumen, então o indicativo é que a gente faça uma outra via para a administração dos medicamentos. Nós vamos ter e aí, como eu falei, eu tenho a terapia parenteral tanto por catéter central como por catéter periférico. Quando eu tenho a cateterização periférica, somos nós, enfermagem, que fazemos essa punção desse acesso. Aqui é em inglês, né? Terapia nutricional parenteral, porque as siglazinhas elas são em inglês.
Eu tenho a via de administração, né, através de um tubo gástrico. Hoje em dia, a administração nasogástrica, ela não é mais realizada como via de administração de alimentação, tá? Durante muitos e muitos anos ela foi. Hoje a gente não faz mais. Hoje ela só serve para a absorção, para a excreção daquilo que a gente tem no estômago. Então a gente passa até ainda a sonda gástrica, mas aqui. Oi? Não, ela não serve mais para alimentação, ela agora só é usada para sucção, né? A gente passa essa sonda e aqui na ponta externa a gente coloca algum dispositivo de sucção. Pode ser um dreno, pode ser um frasco de soro sanfonado, para que ele vá aspirando, né, a secreção existente no estômago. A gente... Usualmente, ela é mais comum quando a gente tem alguns procedimentos gástricos, né, procedimentos cirúrgicos gástricos, e aí a gente continua havendo a produção de suco gástrico e não tem como esse suco gástrico seguir o seu fluxo. Então, a gente faz essa coleta. Outra situação em pacientes que fazem inserção, né, ingesta de múltiplas drogas ou de venenos, de substâncias que vão prejudicar. E vocês já devem ter ouvido falar em lavagem gástrica, né? E aí essa lavagem gástrica é exatamente feita e você passa a sonda para fazer essa retirada, essa sucção, né, desses venenos, dessas drogas que foram utilizadas. Hoje em dia, né, o que a gente tem? A gente tem um volume muito grande de sondas nasoentéricas, né? E aí elas podem tanto ser a nível de duodeno como de jejuno. Da mesma forma, ela vindo por via esôfago, laringe, esôfago, estômago, ou a gente pode fazer estomias, né, na região do abdômen para fazer essa alimentação. O que são estomias, professora? São orifícios, né, feitos cirurgicamente, nos quais a gente coloca, a gente introduz, né, a sonda, e aí esse alimento ele cai direto, né, no estômago ou cai direto no intestino, certo? E aí a gente tem gastrostomia, a gente tem jejunostomia, a gente tem duodenostomia, então a gente tem aí uma variedade, né, dessas estomias aí realizadas. E aí a alimentação, ela ocorre já direto nessas áreas e ela vai ser específica. Tipo, se for uma gastrostomia, então eu vou injetar medicações que tenham absorção e digestão a nível de estômago. Se ela já cair direto no intestino, no jejum, no duodeno, eu já preciso fazer a administração de alimentos que já tenham absorção e digestão a nível intestinal, certo? Então, é importante, né, ter essa atenção. Bom, aqui, né, aqui em cima, vocês conseguem ver o formato, como é que é uma sonda, né, nasoentérica, que é exatamente para ser realizada a nutrição enteral. A nutrição enteral, é aquilo que a gente já mencionou, ela vai ser todo tipo de nutrição que se vai utilizar de alimentos, né, indicados para fins terapêuticos, utilizando o trato gastrointestinal.
E aí a gente pode utilizar suplementos orais, dietas por tubos nasogástricos, nasoenterais ou percutâneos, né? Os percutâneos são as estomias, as gastrostomias e as jejunostomias, tá? Essa sonda, né? Essa sondagem, ela tem um fio guia por dentro dessa sonda e ela tem essa pontazinha escura, ela é radiopaca, né? Para que quando eu faça a passagem dessa sonda, eu faça um raio-x no paciente e eu vejo se eu ultrapassei aqui, né, o estômago e se eu atingi o intestino. Tem um quê? Desculpe. Não, não. Ele não é por vídeo, não é de inserção por vídeo, não. A de inserção por vídeo, usualmente, são as sondas das estomias. Elas é que são inseridas por vídeo. A sonda nasoentérica, ela é uma sondagem que nós realizamos, nós enfermeiros, né? Via narinas do paciente, tem uma técnica, né, para a realização dessa sondagem e a gente só pode liberar a administração de alimentação depois que a gente fizer o raio-x e a gente confirmar que essa sonda ela já ultrapassou o estômago. Indicações, né, da nutrição enteral são muito semelhantes à da nutrição parenteral, mas existem algumas particularidades, né? No caso, distúrbios na deglutição, alteração do nível de consciência, uma ingestão oral insuficiente, uma intolerância, né, da dieta por via oral, e o aumento das necessidades energético-proteicas, todas essas são indicações a gente está realizando a sondagem nasoentérica. Ela também, usualmente, a gente faz a administração via bomba de infusão, né? Para que a gente consiga mensurar a quantidade de dieta que está sendo ingerida através da sonda. Ainda nas indicações, né, nós vamos ter a necessidade do trato gastrointestinal funcionante, presença de movimentos peristálticos e ruídos hidroaéreos, né? Então, se eu tenho essas situações, né, presentes, eu posso estar fazendo a indicação dessa sondagem nasoentérica. Os objetivos, né? Os objetivos vão ser melhorar a qualidade de vida, diminuir o risco de infecção e melhorar a cicatrização. Alguns pacientes que realizam grandes cirurgias, né, a nível de estômago, é uma opção exatamente para que a gente permita que o estômago ele cicatrize adequadamente. A cirurgia bariátrica, como ela tem algumas técnicas diferentes, né? Em algumas delas, a gente faz o uso e em outras técnicas, a gente não há necessidade de fazer o uso, né? Por quê? Porque, como eu falei, existem técnicas que são diferentes. As técnicas onde há uma redução do volume estomacal, mesmo de verdade, ou seja, eu corto ali um pedaço do estômago, há uma indicação mais formal, né, dessa sondagem. Quando eu não faço esse corte, existem algumas reduções que elas dão só uma bem aqui, ó. Cadê nessa região aqui é dado só uma laçada, né? E aí é fechada essa área, como se fosse um saco, né? E você pega esse saco e veda ali uma parte, fica
restrita, né? Eu não vou ter acesso e o restante do estômago fica normal, certo? Então, dependendo, se for essa técnica, não há corte, né? Você não tira o pedaço do estômago, você apenas isola um pedaço do estômago. Então, nesse tipo de situação, não há a necessidade de você fazer sondagem. Outro exemplo, atrofia da mucosa do trato gastrointestinal, tempo de internação e mortalidade em algumas situações, né? O tempo, né, maior se utilizando a sonda, né, nasentérica, ela pode vir a trazer para o paciente algumas complicações, e aí, nesse tipo de situação, vão ser indicadas as estomias. O posicionamento da sonda, né? Se eu tenho a sondagem dentro do estômago, ela vai se chamar nasogástrica, né? Se eu tenho a sondagem ultrapassando aí o piloro, ultrapassando o estômago, né? E a válvulazinha que tem entre o estômago e o intestino, que é chamado de piloro, nós chamamos, então, essa sondagem de nasoentérica, tá? Então, quando a gente fizer o raio-x, a gente vai ver a sonda exatamente nessa posição aqui, ó. Aquela pontinha preta, radiopaca, ela deve estar nessa posição aqui, que é exatamente, ela já ultrapassou aqui o anel, né? E ela já está caindo dentro do intestino. A nasogástrica, né, ela é considerada uma técnica, né, mais fisiológica, porque quando nós nos alimentamos por via oral, a comida, né, ela faz esse percurso e ela cai inicialmente no estômago, então por isso ela é mais semelhante ao fisiológico, e ela tem uma maior tolerância, né, a dietas hiperosmolares, ou seja, de moléculas maiores, né? É de fácil posicionamento, né? E a gente consegue fazer uma progressão de forma mais rápida. Entretanto, nós temos um maior risco de aspiração, né? Por quê? Exatamente o posicionamento dela. A gente faz uma medição, né? Da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e do lóbulo da orelha ao apêndice xifoide, que é esse ossinho que a gente tem no final do externo. E é esse todo, a gente faz a marcação nessa ponta que ficou aqui na ponta do nariz, e a gente vai ter que inserir toda essa sonda, né, até essa marcação, que é exatamente esse caminho, né, até chegar no estômago. Então, se tiver qualquer saída, qualquer retirada dessa sonda, né, às vezes o próprio paciente, se estiver desorientado, ele puxa, quer arrancar a sonda, e aí ela sobe e o alimento, ao invés de cair no estômago, ele pode cair a nível de traqueias pulmonares, né? E aí a gente tem a broncoaspiração. A nasoentérica, ela requer dietas ou normo ou hipoosmolares, né? Ela tem um menor risco de aspiração, mas ela usualmente tem uma maior dificuldade no posicionamento da sonda. Então, é uma técnica mais difícil de estarmos realizando, né? Por conta disso, ela a gente tem uma maior dificuldade de posicionamento, né? E aí, por isso que a gente precisa, né, por garantia, só é liberada a dieta após a realização do raio-x, para que a gente consiga identificar se houve ou não
o posicionamento adequado. A sonda, né, ela pode ser posicionada pré-pilórica, né, que seria no estômago, e aí a dieta, ela deve ser infundida de 40 minutos a 1 hora. Como eu falei anteriormente, por que eu ainda trouxe para vocês a pré-pilórica, né, a gástrica? Porque até pouco tempo atrás ela ainda era muito utilizada. E vocês também poderão vir a ver ainda nos pacientes nos interiores, né? Em alguns municípios, vocês poderão ainda presenciar essa sondagem. Então, por isso, vocês precisam saber que ela existe, precisam saber como ela deve ser passada. E a pós-pilórica, né, a exatamente que já vai estar a nível de intestino, seja a nível de duodeno ou de jejum, é uma dieta que ela é infundida de forma mais lenta, né? Então a gente vai levar aí 1h30 a 2 horas para essa infusão, ou ela pode inclusive ser de forma contínua, né? Com uma vazão pequena por minuto, mas ela de forma contínua, certo? Aqui a gente tem, né, algumas imagens exatamente dessa sondagem quando a gente, nos diferentes tipos, né? A sondagem no estômago, ela vai se localizar exatamente, né, dessa forma, totalmente dentro do estômago e antes do piloro, né? A sonda intestinal, ela vem, faz o mesmo percurso, ultrapassa o estômago, ultrapassa o piloro, né? E ela vai cair ou no duodeno ou no jejum. Aqui é o local de inserção da sonda de gastrostomia, né? Então, eu vou fazer uma abertura, né? Um orifício na pele, por isso que o nome é percutâneo, né? Eu vou fazer o orifício aqui na pele. E exatamente nessa região, nesse ponto do estômago, né? Porque nesse ponto, para que haja a presença, né, de suco gástrico. A gente sabe que, por conta da gravidade, o suco gástrico, ele se localiza aqui nesse fundo do estômago, né? Então, para que esse alimento ele tenha contato com esse suco gástrico, e já se começa o processo de digestão e absorção, esse orifício ele é feito nessa região. Já a jejunostomia, né, a incisão dela é mais abaixo e mais à esquerda do paciente, né, exatamente para que a gente consiga atingir o jejum, né, para que a gente consiga, por fora também, percutânea também, tá? Para que a gente consiga atingir aí a região, né, do intestino, denominada de jejum. O padrão ouro, né, de posicionamento da sonda, como eu já falei, é a questão do raio-x, né, onde 86% dos enfermeiros eles utilizam apenas o método auscultatório, mas o ideal, o correto, é que nós façamos, né, a realização do raio-x para a gente conseguir ter a certeza de que essa sonda está posicionada adequadamente, certo? O tempo de uso da sonda, né, vai depender de algumas questões. Vai ser um processo institucional, né? Então as instituições usualmente elas definem esse tempo de permanência dessa sonda. E, por exemplo, né, a questão da gastrostomia ou da jejunostomia, e aí, ó, vocês conseguem ver bem direitinho, ó, a inserção é na pele, ó, certo? E aí você faz o orifício
E esse sim é guiado por endoscópio, por câmera, né? Mas não é na sonda que eu tenho a câmera, é no endoscópio, tá? Então eu vou fazendo a endoscopia e vou fazendo a inserção do catéter. Essas sondas, né, de estomias, elas vêm com esse balão, certo? Exatamente para facilitar a sustentação, né, dessa sonda nesse orifício. E para que também haja a oclusão aqui desse orifício. Gente, ela é muito semelhante a uma colostomia, né? A colostomia ela é muito mais comum da gente saber que ela existe, da gente, né, ver paciente com colostomia. A colostomia, ela na verdade é feita mais embaixo, né? Ela é feita já aqui no final do intestino grosso, certo? Seja à direita ou à esquerda, tanto faz, vai depender do porquê dessa colostomia, né? E o objetivo é que as fezes do paciente elas saiam por essa bolsa, né? Já a sondagem, o objetivo é a alimentação desse paciente ocorra por essa sonda, certo? Certo. Na bolsa, né? É, a colostomia. Quando é assim, professor, quando há um tipo de acidente, no caso de... Por exemplo, quando é por uma obstrução intestinal, né? Por isso que eu falei que a gente pode fazer tanto à direita como à esquerda, né? Eu vou ter intestino grosso dos dois lados. Vai depender de onde é essa obstrução, né? Eu tenho que ficar à frente da obstrução, né? Então, eu venho com o intestino delgado, né? Aí eu subo com o intestino grosso e desço, né? Assim, e vou para o reto. Anatomicamente, vocês lembram, é esse o percurso. Então, por exemplo, se eu tenho uma obstrução a nível já de intestino delgado, intestino grosso na parte final, né? Então, eu vou fazer a colostomia do lado que antecipe a essa obstrução. Porque se eu fizer após a obstrução, não vai servir de nada, né? O paciente vai continuar com a obstrução e não vai sair nada, né? Então, eu tenho que fazer anterior à obstrução. Então, os casos mais comuns, né, são grandes tumores, tá, a nível de intestino, obstruções intestinais, também é uma outra possibilidade. E as demais realmente são os traumas, né? Então, aí grandes motivos de realização de colostomia. Já a escolha da gastrostomia, da jejunostomia, ela vai se dar muito relacionada ao número de passagens de sondas nasoentéricas que a gente vem fazendo no paciente. Tem paciente, gente, usualmente aí octogenário, nonagenário, já em fase paliativa, que qualquer deslize da equipe, o paciente puxa a sonda nasentérica, né? Você faz toda umas luvinhas para que ele, parecendo luva de boxe, né? Para que ele não consiga fazer esse puxo, mas ele dá um jeito. Tinha um paciente que ele fazia assim, ó, a mãozinha fechada na atadura, ele puxava aqui, esfregando nele mesmo, até puxar a sonda. Né? Então, quando é um paciente nessa situação, é mais indicativo que a gente faça logo a gastrostomia, né? Para não estar tendo que ficar repetindo essa sondagem frequentemente. Depois disso, tem que fazer raio-x de novo, né? Então, é todo um processo, né? Esse daqui é um orifício mesmo, não chega nem a ser um corte, tá? É feito um furo, uma punção mesmo, né? Um furo. Não é um corte, não. Exatamente por quê? Porque eu não posso deixar que haja extravasamento, né, dessa alimentação para fora do paciente. Por isso que eu tenho
o balão lá na ponta da sonda. Exatamente, se você tracionar, o balão segura, né? E aí você não consegue retirar a sonda por conta que o balão vai travar, né? Também, né, nós temos a questão aí de ser feito só o orifício, né? Por não ter o corte. Se eu tivesse o corte, eu ia ter que suturar, ia ter que, né, ter todo um processo para... É só um furo, é só uma punção. E aí, por conta disso, a gente não tem possibilidades, né, não tem o risco de extravasar essa alimentação para fora do paciente, tá bom? No início, nos primeiros dias da realização das estomias, às vezes mas sai mais uma secreção, porque tem que haver o processo de cicatrização, né? Mas não é nem nada relacionado à nutrição, não. E aí a gente tem, né, as fórmulas enterais. A gente tem algumas fórmulas que elas são caseiras, né? Deixa eu só ver o que os meninos estão falando aqui. Oi, Jones. Deve ter caído a internet dele. A gente tem algumas fórmulas que são caseiras, né? E aí elas vão ser liquidificadas, mas essas fórmulas caseiras, usualmente, elas vão ter alguns tipos de deficiência, né, relacionada aos micronutrientes necessários para essa nutrição. Então, o mais indicado, sobretudo a nível hospitalar, são os industrializados, né? São dietas prontas, dietas em sistemas fechados ou em sistemas abertos, né? Qual a diferença, professora? O sistema fechado, ele já vem parecido com um frasco de soro, que é exatamente esse desenho aqui, ó. Cadê? Eu tô aqui na outra imagem. Aqui, ó. É um frasco de soro onde eu só conecto aqui o equipo, né, para fazer essa administração através da sonda. O equipo de nutrição enteral, ele é diferente do equipo de nutrição de gastrostomia, tá? Ou de jejunostomia. Eles são diferentes. A ponta do equipo, ela é apropriada para encaixar na ponta da sonda nasentérica ou na ponta da sonda da estomia, seja gastrostomia ou jejunostomia, tá? O sistema fechado é esse, ele já vem fechado, ele já vem preparado, ele já vem com todos os nutrientes aqui dentro, né? Ele é estéril. E a gente tem um sistema aberto. O sistema aberto, ele vem em latinhas, em pó, ou ele vem em caixinhas, tipo longa-vida, aqueles leites comuns que a gente compra no mercantil. Sendo que eles são nutrição enteral e não são aquele leite comum. É só a caixinha longa-vida que é o mesmo modelo. O pó a gente vai manipular. E aí exige toda uma precaução nessa manipulação. Precisa ter um setor chamado de lactário dentro da instituição hospitalar para que haja essa manipulação, porque não pode haver nada de contaminação. Qualquer falha, né, qualquer contaminação nessa dieta, o paciente pode vir a ter episódios de diarreia, episódios de vômito, tá? Então, nesse contexto, a gente... a maioria dos hospitais vem optando, né, ou pelo sistema fechado, ou pelo sistema já pronto, né? O pó, ele hoje em dia é muito pouco utilizado. Até mesmo o sistema pronto, ele vem pronto, tipo a caixinha de leite, como eu falei, e a gente coloca nesses frasquinhos aqui, ó. Então, isso acaba tendo uma certa manipulação, né? Acaba a gente ainda correndo o risco de haver uma contaminação. Bom, a gente tem algumas
fórmulas diferentes, né? E a gente tem uma classificação para essas fórmulas, né? A gente tem a polimérica, né? Onde eu vou ter aí inúmeros elementos, né? Dentro da composição dessa nutrição polimérica. A gente tem a oligomérica, né? Onde ela já é uma nutrição semi-elementar. Então, eu tenho ainda uma quantidade, né? De elementos, mas não tão grandes e não tão variados como a polimérica. A gente tem a monomérica, né, que é a chamada elementar, na qual usualmente são pacientes que têm carências nutricionais de dada substância. Então, por exemplo, é um paciente que está só com o potássio baixo. Então, vai ser preparada uma nutrição onde eu tenha apenas reposição de potássio. Então, ela vai ser monomérica. Eu tenho ainda fórmulas que são especializadas. Então, eu tenho fórmulas para diabéticos, eu tenho fórmulas para renais crônicos, eu tenho fórmulas para pacientes cardiopatas, tá? Então, eu tenho algumas fórmulas que são especializadas. E eu tenho ainda fórmulas que são em módulos. Então, de manhã é o módulo tal, à tarde é o módulo tal, né? Conforme as necessidades daquele paciente. Os métodos de administração, né? A gente tem alguns métodos nos quais a gente tem, sobretudo, basicamente, né? A administração feita em bolos, que é aquela feita na seringa. Essa daqui é muito comum na administração em domicílio, né? Onde a gente compra essas caixinhas longa-vida, como eu falei, coloca num reservatório, numa xícara, num copo, e eu vou aspirando com a seringa de 20 ml e vou injetando na sonda através dessa seringa, né? Depois eu faço a administração de água, né? Para esse paciente também, através da sonda. Eu tenho a intermitente, né? Que é aquela que eu coloco a alimentação, a nutrição no paciente. Quando acaba aquela infusão, eu fecho a sonda, né? Então, eu só vou colocar nos horários prescritos. Tipo, administrar 300 ml de 6 em 6 horas. Então, a cada 6 horas, a gente vai administrar aqueles 300 ml e pronto. Terminou de administrar aquilo ali, a gente já fecha a sonda. Que é muito semelhante às nossas alimentações, né? A gente se alimenta. Não, a cada... é com frasco diferente e com equipo diferente, né? E a gente tem a contínua, que ela é mais utilizada quando aquele sistema é fechado, que é aquele que parece com o frasco de soro, né? No qual, usualmente, ele vem com 2.000 ml, né? Então, é em torno do volume que a gente vai administrar nas 24 horas, né? Às vezes um pouco menos até. Temos algumas complicações, né? As principais vão estar relacionadas com a sonda, né, de alimentação, seja ela a técnica de passagem, né, seja ela a saída não programada dessa sonda, seja a não checagem, a não verificação da sonda através do raio-x, do posicionamento adequado da sonda pelo raio-x, tá? Outros tipos de complicação, as complicações gastrointestinais, e aí a gente tem algumas situações nas quais os pacientes com dieta nasoentérica, eles apresentam náuseas, vômitos, diarreias, né? E aí isso precisa ser bem avaliado.
A gente tem complicações infecciosas, então, assim, a gente sabe que o nosso estômago, ele não é estéril, né? Ele não é como as nossas veias, mas nem por isso a gente pode estar injetando, né? Estar permitindo aí que as bactérias do meio externo, elas adentrem, né? O estômago, adentrem aí o intestino. E a gente tem as metabólicas, né? As metabólicas, elas vão exatamente estar relacionadas com as carências, né, nutricionais que a gente possa vir a ter, as variações, né, do metabolismo ocorrido nessas administrações. Bom, ainda nessa questão das complicações, a gente vai ter como principais, né, as mecânicas, as metabólicas, as infecciosas. Dentro das mecânicas, elas vão estar relacionadas ao catéter, né, onde a gente pode ter um deslocamento em direção à cefálica, ou uma perfuração de algum vaso, ou um pneumotórax, ou um hemotórax, ou uma desconexão, né, de catéter com perda sanguínea, ou embolia gasosa. Então, a gente tem aí algumas complicações, né, relacionadas a esse quesito. As metabólicas, né, a gente pode vir a ter sobrecarga hídrica, hiperglicemia, hipoglicemia, hipertrigliceridemia, né? Hipercapnia, deficiência de ácidos graxos essenciais, síndrome da retroalimentação e alguns distúrbios eletrolíticos. E com relação às complicações infecciosas, nós principalmente teremos a questão da sepse, né, relacionada à inserção do catéter, usualmente tendo como agentes etiológicos mais frequentes o Staphylococcus epidermidis, né, que é exatamente tipos de bactérias encontrados na pele, fungos, bacilos gram-negativos, né, como Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae e o Staphylococcus aureus, tá? Então, essas vão ser aí as principais complicações infecciosas que nós teremos, tá? Aqui, a gente tem uma imagem de raio-x, né, de um mau posicionamento da sonda, que no caso, ao invés de ter descido, né, pelo esôfago, desceu, foi pela traqueia, né, e foi parar lá nos pulmões, né? Então, desceu a nível de brônquio. É por isso que a gente precisa obrigatoriamente realizar o raio-x, né, para que a gente não faça a injeção de alimentação nos pulmões, né? O mau posicionamento quando você faz a introdução da narina, né? Quando você chega nessa região, você tem a glote, né? Que é a válvula para você fechar a epiglote, né? E aí, para que o caminho, né, respiratório ele seja normal. Então, quando você não consegue atingir esse percurso, ele, ao invés de cair no esôfago, ele cai na traqueia. Tem, mas nem o que a gente usualmente pede para o paciente nesse momento é respirar fundo, né, ou deglutir, engolir saliva, exatamente para que nesse momento haja a abertura do canal e a gente consiga adentrar, né? Então, nesse caso aí, não houve isso e a sonda ela foi parar, né, no trato respiratório. Em algumas circunstâncias também há o posicionamento a nível de esôfago ainda, ou seja, anterior ao estômago, né?
E também há, às vezes, a possibilidade de subir. A gente lembra que a base do nosso cérebro, né, essa caixa craniana que nós temos, ela é cheia de forames, né? Ela tem vários forames. E aí, quando você insere aqui no nariz, ao invés dele descer, ele pode subir e entrar por algum forame desse e atingir o cérebro, tá? Então, ou o sistema nervoso central como um todo. As principais complicações infecciosas vão ser exatamente as pneumonias aspirativas, né? E aí a gente tem sempre que mensurar, que avaliar quais são os fatores de risco para essa aspiração. E a gente precisa de alguns cuidados, né? Sobretudo cuidados de enfermagem, que vão estar relacionados à elevação da cabeceira, né? A manutenção do Glasgow, que é um score que mensura o nível de consciência do paciente, né? Que ele não pode estar abaixo de 9, e a presença de vômitos, né? E de distúrbios, né? Relacionados ao trato gastrointestinal, tá? Então, esses vão ser aí os principais, tá certo? Dúvidas, perguntas? Para finalizar, né, a gente só precisa considerar que todo paciente com sonda, ele tem risco de aspiração. Então, nunca, jamais esquecer de fazer a elevação da cabeceira do paciente, né, para 30 graus, quando a gente for fazer a administração da dieta, tá? Então, a gente nunca pode esquecer aí desse detalhe, certo? Dúvidas, perguntas? Nada? Então, vou só fazer aqui a chamada para a gente concluir, tá? Os que eu não chamar é porque eu já vi entrando, tá bom? Jeane tá aí. Jordão tá aqui. Joyce tá aí. Oi, professora, eu estou aqui. Tá. Laiane. Maria de Lourdes. E a Vanessa faltou. O Pedro faltou. Ok, então, só para finalizar, relembrar que nós fizemos a troca de hoje pela quinta-feira. Então, na quinta-feira, a gente vai apresentar as 3 primeiras turmas, 3 primeiras equipes. Na verdade, a gente vai começar pela equipe 2, né? Porque é o tempo que os meninos que vêm no presencial chegam, certo? Então, a gente vai começando logo, porque o tempo da quinta-feira ele é mais reduzido, vocês sabem disso, são só 2 tempos, né? E aí a gente vai precisar apresentar 3 equipes na quinta-feira, né? E aí as outras 4 equipes, elas vão ficar para o dia 25, como já estava previamente programado, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se não, vou parar aqui a gravação. Eu coloquei a presença, viu, Sheila? E a gente se encontra na quinta-feira, tá certo?